Pessoal, dando continuidade aqui ao curso de mitos da musculação, né? Que eu trago para vocês um assunto que não é, digamos assim, um mito em si, mas algumas pessoas ainda acreditam que a hora que eu vou treinar do dia, treinar de manhã, treinar de tarde, ou treinar de noite, se isso influencia de alguma forma os ajustes neuromusculares, né? Ajustes neuromusculares que vocês podem entender como ganhos de força, principalmente, né? E ganhos de hipertrofia muscular, né? Então vamos lá. A literatura apresenta um ponto de vista bem interessante, né? Que os maiores níveis de força muscular, eles são produzidos no final da tarde, né? Entre 18, 20 horas, 17 horas a 20 horas, né? E um pico, ele tem esse pico por volta das 18 horas, né? E a maior capacidade de produção de força, em média, ele se dá por uma justificativa, né? Então, eu trago aqui esse artigo para tentar justificar para vocês o porquê que o indivíduo consegue produzir mais força, né? Ou seja, ele tem um desempenho melhor de força muscular no final da tarde e começo da noite, ali, né? Entre 17, 18, 19, 20 horas, né? E depois isso vai tendo um declínio nessa capacidade de produção de força, né? E esse estudo aqui, ele buscou analisar esse fator, né? E cruzar com a temperatura corporal, né? Ver se isso influenciava. Aqui tem uma forma geral como foi feito o estudo, né? Isso que vocês podem ler depois com calma, eu não vou estar analisando isso a fundo nesse momento, que o objetivo é mostrar para vocês o porquê, ou uma das justificativas que se produz maiores níveis de força no final da tarde, começo da noite, né? Então, tá aqui, ó, essa figura um, a gente tem o eixo Y aqui, né? Que é a temperatura corporal, né? Pode ver que está de 34,5, que foi o mínimo identificado nesses indivíduos, nesses 10 voluntários, até 37 graus, né? E no eixo X, que está aqui embaixo, aqui na horizontal, vocês podem identificar a linha do tempo, né? Então, 6, 10, 14, 18 20, e 22 horas. O que foi observado aqui, então? O que vocês podem notar? Que no começo da manhã, por volta das 6 horas, né? Tem uma temperatura corporal menor e ela vai se elevando ao longo do dia. Essa elevação ao longo do dia, ela se dá por vários fatores, né? Ritmo circadiano, principalmente, e também os níveis hormonais que estão vinculados ao ritmo circadiano, secreção de cortisol, testosterona, adrenalina, noradrenalina e entre outros fatores. Obviamente, como o indivíduo conduz o seu dia, vai influenciar uma maior temperatura ou menor, né? O metabolismo entre outros fatores. Mas um fator que é o quê? É que, ao longo do dia, a temperatura corporal vai aumentando e ela tem o seu pico bem próximo a 18 horas, que foi mais ou menos 17 horas, né? E esse maior temperatura corporal parece estar vinculado à maior capacidade de produção de força, que foi, de novo, o eixo Y, né? Que é a contração voluntária máxima, que foi feita no extensor de joelho, nesse estudo, e o eixo X aqui, que é a linha do tempo, né? Então, o que os pesquisadores identificaram? Os indivíduos têm um menor desempenho de força, né? Contração voluntária máxima, que é mensurada em newtons, 301,7 newtons, né? Por volta das 6 horas, que bate com a menor temperatura corporal aqui, né? Ao longo do dia, essa capacidade de produção de torque, ela vai aumentando. Ó, fizeram uma medida às 10 horas da manhã, em relação às 6 horas já foi maior, e depois em relação às 14, em relação às 6 e às 10 já foi maior, e teve seu pico lá por 18 horas, né, com 336 newtons, e foi essa capacidade de produção de força decaindo. Então, parece que a temperatura corporal influencia diretamente essa capacidade de produção de força. Por que ela influencia diretamente a capacidade de produção de força? Porque com uma temperatura corporal maior, a condução do estímulo nervoso ao longo do axônio do neurônio, ela se torna mais intensa, ela se torna maior, se torna mais forte, né? Isso parece vincular, obviamente, se a condução ao longo do axônio se torna maior, mais intensa, esse potencial de ação na membrana do músculo também vai ser mais intenso. Isso parece ser uma das explicações para maior capacidade de produção de força muscular, né? Medido aqui com uniforme isométrica, com torque, contração voluntária máxima, né? Para membro dominante e não dominante, mas, de fato, ela parece influenciar diretamente, então, a capacidade de produção de força. São os indivíduos possivelmente produzem mais força, porque a sua temperatura corporal ela vai aumentando ao longo do dia, como vocês podem identificar nessa figura 1 aqui, e isso está vinculado a uma maior capacidade de condução do estímulo nervoso, tanto a nível neural, como também a nível da membrana muscular, né? Perfeito. Mas, tá, Caio, se produz mais força quando
no final do dia, desculpe, final da tarde, começo da noite. Mas será que essa maior capacidade de produção de força, ela se relaciona com uma maior capacidade de adaptações neuromusculares, como ganhos de força e hipertrofia muscular? Então, essa revisão sistemática aqui, ela é bem interessante, foi de 2018, se eu não me engano, e teve como objetivo identificar, né, se a hora do treinamento, ela influenciava de forma direta os ganhos de força e hipertrofia muscular, né? Então, aqui tem como foi feito o estudo, não vou estar detalhando aqui, vocês podem depois analisar com calma, vocês vão receber os slides, né, que não é o objetivo principal aqui dessa aula, mas tem todo o fluxo aqui, né, o diagrama como foi feito, por que estudos foram selecionados e por aí vai, né. Aqui, como foi feito a seleção dos estudos, né, as bases de dados utilizadas, o PubMed é uma das bases de dados mais fortes utilizadas aqui, como foi feito os critérios de inclusão dos estudos, vocês podem analisar depois com calma, isso aqui não vou estar detalhando aqui, que não é o mais importante nessa minha fala, né? Então, estudos realizados, analisados, né? E aqui a gente vai para os resultados. Né? O que foi identificado nessa revisão sistemática? Os estudos, em média, tiveram uma duração de 11 semanas, amplitude de 6 a 24 semanas. Estudos que analisaram hipertrofia utilizaram impedância bioelétrica, né? A bioimpedância, ultrassom e ressonância magnética. Quatro estudos classificados, aqui é uma classificação da qualidade dos estudos, né? 4 estudos classificados como ótimo e 7 moderado. Beleza. Aqui passando dos resultados, os principais, aqui tem um gráfico de plot, né? Que busca analisar qual o efeito dessa intervenção, né? Favorecendo manhã e favorecendo tarde, sobre a capacidade de produção de força isométrica nesse caso aqui, né? O que foi observado? Que treinar de manhã ou à tarde não influencia o desempenho no teste de contração voluntária máxima realizado de manhã. Ou seja, se o indivíduo treina de manhã ou treina de tarde, quando ele vai fazer um teste de contração voluntária isométrica, não é o teste do RM, esse é um ponto importante estar aqui. Esse estudo aqui de revisão sistemática não inclui o teste de um RM, porque ele não conseguiu identificar estudos. A literatura não é tão intensa, né? Não é tão forte quando se busca analisar esse período do dia, influência sobre os efeitos crônicos do treinamento, né? Então, o que observou? Se o indivíduo fizer o teste de manhã e fizer o teste de tarde, a capacidade dele produzir força, ela é similar. Passando aqui para outro gráfico aqui, que foi observado, treinar de manhã ou de tarde não influencia o desempenho de teste de condição voluntária máxima realizada à tarde. Então, nem de manhã e nem de tarde teve o efeito de se treinar de manhã ou à tarde, né? Beleza, e para a hipertrofia muscular, qual foi o resultado? Para a hipertrofia muscular, foram envolvidos 11 estudos, realizaram análise de hipertrofia, e não se observou diferença entre os diferentes períodos do dia. Ou seja, se o indivíduo treina de manhã ou treina de tarde, os ganhos de hipertrofia parecem ser similares. Então, esse é um dado bem importante para o personal trainer, né? Por exemplo, se a gente está com o indivíduo Carlos, por exemplo, lá que busca hipertrofia muscular, mas ele pode treinar de manhã ou pode treinar à tarde. Então, uma forma de buscar identificar e preconizar se ele vai treinar de manhã ou de tarde, pode ser a maior capacidade de desempenho que ele tenha na sessão. Então, como a gente sabe que hipertrofia está relacionado a maior volume de treinamento, ou seja, maior volume de treinamento acumulado em sessões crônicas ao longo do tempo, parece produzir melhores estímulos para ganhos de hipertrofia, porque existe uma dose de dependência aí, né? Então, uma forma de definir qual que é o melhor período de dia para ganhos de hipertrofia é a escolha do cliente, né? Onde o cliente se sente mais confortável, e também aonde o personal trainer consiga identificar aonde o cliente consegue desempenhar um volume de treino maior. Mas isso se casa, né? Então, quando o indivíduo ele tem ele gosta mais de treinar de manhã, por exemplo, provavelmente o desempenho dele vai ser maior, provavelmente o desempenho de volume, o volume alcançado vai ser maior também, e esse estímulo para a hipertrofia vai se dar mais intenso. Obviamente, pessoal, não é só o estímulo de treino e volume, tem todo o contexto para a hipertrofia muscular que ela é multifatorial, né? Então, alimentação, descanso, entre outros fatores, parecem influenciar de forma direta e insignificante sobre ganhos de hipertrofia, né? E aqui algumas informações que o estudo nos trouxe para pensar nossa linha de ação, né? Em linha de base, ocorreu diferença significativa entre a capacidade de produção de força, ou seja, a tarde parece que o voluntário consegue produzir maior nível de força. A gente viu naquele primeiro estudo que eu mostrei que isso está relacionado a maior temperatura corporal, então o indivíduo, pensando, possivelmente, se eu fizer um teste de manhã e fizer um teste à tarde, ele vai conseguir produzir mais força à tarde. Mas isso não quer dizer que ele vai ganhar mais hipertrofia ao longo do tempo.
Outro ponto, a prática de treinamento resistido sistemático de manhã pode aumentar a capacidade de produção de força pela manhã de forma semelhante à tarde. Opa, aqui um ponto interessante. Se o indivíduo ele tem que melhorar a força de manhã por determinado fator e tal, ele sabe-se que de linha de base que de pré-treinamento a capacidade de produção de força à tarde é maior, mas se ele vir a treinar sistematicamente de manhã, a literatura apresenta aqui entre 3 a 4 semanas, algo em torno dessa forma. Então, possivelmente, o nível de força dele vai aumentar de manhã, obviamente que ele tá treinando no horário específico, e esse nível de força de manhã, ele vai se assimilar muito à capacidade de produção de força que ele tem à tarde. Sempre a capacidade de produção de força à tarde vai ser maior, em virtude desses fatores de condução do estímulo nervoso. Mas, se o indivíduo começar a treinar de manhã, de forma sistemática, entre 3 a 4 semanas, possivelmente esses níveis de força começam a se equivaler, ou seja, fica bem semelhante à capacidade de produção de força à tarde. Outro ponto, a execução sistemática do treinamento de tarde leva à manutenção da diferença geral em força. Obviamente, né? Se o indivíduo ele mantém o treinamento à tarde, entre os fatores que a gente já vai citar aqui, no primeiro estudo, níveis de hormônio, isso aumenta a temperatura corporal, isso facilita o estímulo nervoso, sendo repetitivo aqui, e a capacidade de produção de força à tarde já é maior. Se ele continuar treinando à tarde, essa capacidade, essa disparidade da capacidade de produção de força de manhã para a tarde vai ser ainda maior. Outro ponto, quando comparado ao grupo que treinou de manhã à tarde, ou à tarde, a melhora na força foi similar, independente da hora do dia em que foi realizada a avaliação. Aqui um ponto interessante. De forma absoluta, os níveis de força podem ser diferentes, né? Mas de forma percentual, se for fazer análise do quanto percentual aumentou de força, o indivíduo pode ter ganhos de força similares, né? Então, assim, não o horário do dia vai influenciar, mas já se sabe que a capacidade de produção de força da tarde é maior. Se o indivíduo continuar treinando à tarde, ele vai ganhar mais força também. Se o indivíduo começar a treinar de manhã, ele vai ganhar mais força, mas de forma absoluta, esses níveis de força vão ser diferentes, só que de forma relativa, esses ganhos de força podem ser similares. Por fim, o aumento na hipertrofia muscular é similar independente da hora do dia em que foi realizado o treinamento. Como eu citei lá antes, quando eu apresentei os resultados de hipertrofia muscular, parece que treinar de manhã ou treinar à tarde não influencia de forma direta os ganhos de hipertrofia. Só que eu tenho alguns fatores que têm que ser analisados aqui, né? A capacidade de desempenho de treino do indivíduo, se o indivíduo consegue desempenhar melhor de manhã ou à tarde, o personal trainer deve tentar periodizar ou sistematizar aquele treinamento nesse período específico, né? Provavelmente o indivíduo consegue desempenhar melhor, consegue ter uma maior prazer no treinamento, possivelmente ele vai alcançar volumes de treino maiores e a progressão ao longo do tempo pode ser mais significativa, né? Então, obviamente, não só volume de treino é importante para a hipertrofia muscular, mas é algo a se analisar. Beleza, pessoal? De uma forma geral, então, pensando em hora de treinamento e desempenho de ajustes neuromusculares, parece que para a hipertrofia muscular não tem influência significativa, para a força, parece que à tarde a capacidade de produção de força é maior. O ponto interessante aqui que eu não citei de força, que eu acabei lembrando nesse momento aqui, imaginando que a gente está treinando um indivíduo que seja atleta, por exemplo, e ele tem uma competição, ele está treinando de manhã, mas só que ele vai ter uma competição, ele é um powerlifter, por exemplo, e ele costuma treinar de manhã, só que ele vai ter uma competição à tarde. Então, o personal trainer, sabendo disso, ele já pode começar a aplicar algumas sessões de treinamento à tarde para esse indivíduo, para que ele se acostume a produzir força no período da tarde. O inverso também é verdadeiro. Se o indivíduo é acostumado a treinar de tarde, né? Esse powerlifter, por exemplo, o supino, vamos usar um exemplo assim. Então, ele está acostumado a treinar à tarde, só que a competição dele vai ser de manhã daqui a 4, 5, 6 semanas. Então, seria interessante o personal trainer, o treinador desse indivíduo, ele começar a aplicar algumas sessões de treinamento de manhã, de forma sistemática, para que o indivíduo consiga ou se acostume à produção de força significativa de manhã, né? Então, são algumas linhas de raciocínio para se pensar no treinamento e a sua influência da hora do treinamento sobre os ajustes musculares. Beleza, pessoal? Vamos dando continuidade a outro tema aqui.